dirigentes do Flamengo para poder explicar como é que estão as finanças e se ainda tem dinheiro para gastar ou não. O que a gente está vendo na tela são as entradas de dinheiro no fluxo de caixa, ou seja, só dinheiro que efetivamente vai entrar no caixa do Flamengo, segundo a previsão feita pelo clube. E a gente tem ali, primeiro, um ponto importante, as transferências de atletas, elas contam com 70 milhões que ainda precisam ser realizados. Então é bom assim, o torcedor saber que o Flamengo vai ter que vender jogadores neste ano. Assim como vendeu nos últimos anos, vai ter que vender nesse de novo. Tem que renovar o patrocínio com a Caixa. Isso para fazer aquele valor das entradas que apareceu na tela anterior. Nesse das saídas, os custos são aqueles salários de jogadores, manutenção do clube, tudo aquilo que está sendo pago no dia a dia. Penhoras e acordos, Profut, empréstimos, todos esses são pagamentos de dívidas, né, de diferentes tipos de dívidas. É interessante de mostrar como essas dívidas são muito menores no caso do Flamengo, né? Outros dirigentes, olhando para esses números, devem estar morrendo de inveja, como você acabou de dizer, porque são valores bastante baixos. E isso permitiu que o Flamengo tivesse um montante ali para investimentos bastante alto, 244 milhões. Então, por enquanto, está tudo dentro do esquema. Porque eu tenho ouvido muita gente falar, e quem fala demais dá bom dia a cavalo, que é outra... Opa! Olha! Outra expressão popular. É claro que a gente tem que ter a preocupação com relação... Quer dizer, a gente não, porque o dinheiro não é meu, né? Quem tem que ter preocupação é quem administra isso. Mas até pelo histórico de péssimas administrações no futebol brasileiro, de se gastar mais do que se arrecada e tudo mais... há a preocupação de que isso possa estourar lá no fim. Mas se tem orçamento para você pagar salários acima do teto, ou para pagar salários milionários, ou para fazer contratações milionárias, qual é o problema? Está tudo dentro do orçamento. Se o Flamengo não vai se endividar por isso... E justiça seja feita. Há 6 anos, desde 2013, isso não acontece no Flamengo, esse risco. De você fazer um investimento e não tendo dinheiro para pagar. Há 6 anos, o Flamengo está num processo de saneamento. O Flamengo está vivendo essa situação bem diferente de um Flamengo dos anos 80, dos anos 90. Esse, sim, era um Flamengo que tentava colocar a mão onde não alcançava. O Flamengo, a partir de Eduardo Bandeira de Melo, em relação a isso... é um outro Flamengo. Você não enxerga esse risco no Flamengo nos próximos anos, Rodrigo? Não, por enquanto não, Serieto. É claro, se o Flamengo contratar mais 3, 4 jogadores por valores muito altos, aí ele vai ter que tomar empréstimo, ele vai ter que tirar dinheiro de algum outro lugar, né? O dinheiro não é infinito também, não é o caso. Mas o que é interessante, naquela lista que a gente mostrou, tem 244 milhões em investimentos que o Flamengo separou para esse ano. Tá? É um valor bastante alto. Desse valor, 100 milhões é o que ele poderia gastar em contratações novas, porque a outra parte já tinha sido comprometida por outras contratações feitas no passado. O Vitinho, por exemplo, tem uma parte do Paquetá ali, uma questão contábil. Enfim, desses 100 milhões, o Flamengo ainda tem disponíveis 14 milhões para gastar. Tá? Então quer dizer que o Flamengo só pode contratar 14? Não dá para contratar 20 ou 25? Não, ele pode contratar mais do que isso, mas ele vai ter que tirar dinheiro de algum outro lugar, vai ter que tomar um empréstimo. A diretoria do Flamengo está pensando nessa possibilidade. Se for tomar um empréstimo, realmente tem que passar pelo conselho. Enfim, tem que captar dinheiro de uma outra forma, mas o que a gente vê nos números hoje é que mesmo comprando Rodrigo Caio, Arrascaeta, ainda tem 14 livres, então a situação ainda está saudável. Que é uma situação para causar inveja para muita gente mesmo. E outro recorte interessante que a gente fez, a gente mostrou as 10 maiores contratações do futebol brasileiro, mas das 3 principais contratações, o que elas representaram no orçamento dos clubes, dos respectivos clubes, o Rodrigo? Olha que interessante, é o faturamento do clube corrigido para valor presente e o valor da transferência também corrigida para valor presente. A gente percebe que a contratação do Tevez e a contratação do Edmundo, tanto para as finanças do Corinthians quanto do Vasco, representavam percentuais muito altos, né? Então o risco que estava embutido ali era muito maior do que no caso do Flamengo, que compra o Arrascaeta por 64 e tem uma previsão de 7,65, então são apenas 8%. Ainda tem a questão de que o Flamengo não vai pagar isso à vista, o Flamengo vai pagar para o Cruzeiro parcelado. Então, o Flamengo hoje faz uma tacada que ela é muito alta, é a maior contratação, bombástica, né? Teve toda essa repercussão nessa última semana, mas se você comparar com outras contratações, ela não parece ter cara de maluquice, né? O Flamengo não está sendo irresponsável com ela. Olha, eu sempre ouvi o seguinte, né? Chegou até a ser lugar comum. O dia em que o Flamengo se organizar não tem para ninguém.
Só que isso nunca aconteceu. Parece que está próximo de acontecer. Parece que está muito próximo de acontecer. Eu acho que já começou. Eu acho que já, também. Já começou. E quando o Rodrigo fala que no orçamento do Flamengo, na projeção da venda de jogador, né, nessa temporada, ou então em 2020, no máximo em 2020, são 3 jogadores que o Flamengo pode fazer dinheiro, né, a curto prazo, a curto e médio prazo. O Lincoln, atacante, o Léo Duarte, zagueiro, e o garoto que está na copinha, o Reinier. São esses 3 jogadores que o Flamengo pode negociar nessa temporada para poder justamente fazer a conta fechar, que já está dentro do orçamento. E não é só o Flamengo que faz isso, não. Vários clubes do futebol brasileiro, o Rodrigo pode confirmar, fazem já um planejamento financeiro contando com a venda de um ativo, de um jogador ao longo do ano. Sim. E o interessante também é que o Flamengo pode pagar os salários, né? Porque eu acho que mais do que o impacto da contratação, também tem uma folha salarial aí que está aumentando cada vez mais. Porque para você convencer um Arrascaeta a vir, botou um salário altíssimo. E é interessante que os jogadores hoje sabem que o Flamengo pode pagar esse salário, porque antigamente tinha muito essa coisa, vamos fazer a contratação, aí promete um salário milionário e em determinado momento, putz, atrasou 1 mês, atrasou 2 meses. Acontece com muitos clubes ainda no Brasil, essa coisa de atrasar salários e os jogadores já sabem que no Flamengo isso não está mais acontecendo, né? Então é também uma segurança para o jogador falar, tudo bem, eu vou para lá. O jogador se fala demais, né? Na verdade, nessa hora, o jogador antes de fechar... Né? Antigamente ligava, né, Renata? Agora manda mensagem. E aí, olha só, como é que é o negócio? Não, pode vir que o mês tem 30 dias. O mês do Flamengo hoje tem 30 dias. Aquela famosa frase do Vampeta de que eles fingem que pagam e a gente finge que joga. Foi no Flamengo, né? Foi no Flamengo. Isso me parece hoje muito, muito, muito distante, né, Rodrigo? Muito distante. E engraçado é que isso virou até um motivo de crítica da torcida, né? Recentemente tinha as faixas ali de salário em dia e porrada em falta, o que também mostra que a torcida tem que se atualizar. E quanto ao salário, a expectativa da diretoria do Flamengo é que o custo da folha salarial, claro, vai aumentar, porque são muitas contratações, mas que não aumente demais. E para isso, tem jogadores saindo, tem jogadores entrando. Então, com a saída do Giovani, com uma eventual saída do Diego, que ainda não está acertada, mas se ficar também deve ser com um salário mais baixo. Então, com esses acertos no elenco atual, mais a chegada, vai aumentar, mas eles não querem aumentar demais, justamente para não comprometer esse orçamento que a gente está mostrando. Uma das contas feitas é o seguinte, Rodrigo, salários de Giovani e Rômulo pagam o salário do Gabigol. Os 2 salários. A saída dos 2 jogadores, né, o salário dos 2 serve para pagar, o valor serve para pagar o salário do Gabigol. Que é bem alto, né? O do Gabigol é 1.250.000 por mês, porque faz parte mas de um acordo Rômulo e Giovani Rômulo e Giovani juntos ganhavam em torno disso. Lembrando que o Flamengo joga hoje pelo Torneio da Flórida com transmissão do Sport TV. O jogo do Flamengo é no Sport TV contra o Ajax. E o jogo do São Paulo é no Sport TV 2 contra o Frankfurt. Então é isso aí. Valeu, Rodrigo Capello. Muito obrigado pela tua participação. Valeu, Sereto. Parabéns pelo novo programa, hein, Sereto? Acabou a brincadeira, hein? Acabou a brincadeira, obrigado. Agora acabou a brincadeira oficialmente, obrigado. Vamos a... Pra onde que eu até me perdi, agora já não sei mais pra onde eu vou. Pra Paris, pro Rafael de... Você esqueceu? É difícil alguém me derrubar. Você esqueceu? É difícil alguém me derrubar. Mas o Rodrigo Capello me derrubou. Ô, Rafael De Angeli,